Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre Páscoa. Para os ancestrais dos primeiros israelitas, Páscoa era a passagem do inverno para a primavera, quando a exuberância da natureza assegurava sustento dos rebanhos e das plantações. Tratava-se de um gesto de respeito supremo pela natureza e pela sua dinâmica também. Para os hebreus, lá no Antigo Testamento, era a passagem da escravidão para a liberdade, a Páscoa. Memória da libertação experimentada, celebração da ação libertadora empreendida pelo Deus Javé em face da opressão com que os egípcios escravizavam o povo de Israel. Era a fé consciente do seu engajamento histórico. Uma bem equilibrada mescla de política e espiritualidade. Para os cristãos, a Páscoa é a passagem da morte para a vida, a recordação perene da ressurreição de Jesus, um sacramento da vida num mundo marcado pelos traços da morte, um símbolo supremo, por um lado, da transitoriedade humana e, por outro lado, da infinita potência da graça de Deus. Curioso é que, em todos os casos, não há necessariamente a presença de uma instituição religiosa intermediadora. A celebração deveria ser realizada em casa, ao redor da mesa, narrando aos mais novos a história vivida, de modo a manter acesa a memória e a inspirar a esperança no futuro. A Páscoa hoje exige mais gente e menos festa. A Páscoa hoje é um convite ao recolhimento, que promove conhecimento de si mesmo, a sensibilidade que pode nos impulsionar na direção do outro, do próximo, e uma fé que nos encoraja a mergulhar num abismo que é Deus. Páscoa é passagem nesse sentido, no permanente processo da caminhada de quem deixa para trás e constrói algo à frente de si. Algo que tem sentido quando a gente percebe a vida voltada para a reconstrução de si e reconstrução do mundo. Páscoa é o nome antigo que hoje chamamos de espiritualidade, fé, cidadania, consciência, ética e tantas outras virtudes. Celebrar a Páscoa hoje exige mais que ritual das religiões. Demanda comprometimento no processo de transformação da nossa sociedade, marcada pelo individualismo predatório, pela opressão dos mais fortes sobre os mais fracos, manchado pelos traços da morte, genericamente. Uma Páscoa que se inspira na tradição bíblica passa obrigatoriamente pelo caminho do autoconhecimento, do cultivo de uma espiritualidade sadia. Toca no plano político, social e atua como uma mola propulsora para a transformação. Páscoa, em síntese, é uma espécie de sinfonia de espiritualidade com política, de cidadania com transcendência também. Vale a pena resgatar a memória, a história da Páscoa, de agricultores, pastores que celebravam a passagem do inverno para a primavera e a exuberância da natureza. Dos antigos hebreus que experimentaram uma libertação política que determinou um crivo de justiça e de ética na sua história. E Páscoa é a memória da passagem da morte para a vida. Nunca é o inverno, nunca é a opressão, nunca é a morte os que têm a palavra final. É sempre a primavera. É sempre a libertação, a liberdade. É, por fim, e não menos importante, a vida quem tem a palavra final. Feliz Páscoa!